Olá, o MPTV está no ar pela TV Cultura e você de todo o Amazonas também nos acompanha pela Rádio Cultura, pela TV Ali e pela TV UFAM. No Brasil, existem inúmeras datas comemorativas. Algumas fazem alusão a momentos históricos, outras procuram manter viva na memória do brasileiro a importância de determinadas profissões. Tem datas que servem de alerta para a sociedade, como o Dia de Combate ao Câncer de Mama. Mas, entre as datas comemorativas, tem algumas que se tornaram alvo do comércio brasileiro e movimentam os caixas das empresas do setor de vendas. Dia dos Pais, das Mães, dos Namorados e o Natal são garantias certas de venda no comércio. Para conquistar o consumidor, eles investem na propaganda. Tudo para fazer com que o cidadão não saia de mãos vazias das lojas. E é aí que mora o perigo, mas nem sempre o cidadão está atento às armadilhas dessas datas comemorativas. Para fazer um alerta sobre as ciladas do comércio em época de datas comemorativas, como o Dia dos Pais, que acontece neste domingo, nós convidamos o promotor Otávio Gomes da Promotoria de Defesa do Consumidor. Mas antes de darmos início à nossa entrevista, presta atenção nesse VT preparado pela nossa equipe. O Dia dos Pais é uma data comemorativa diferente das demais criadas para ajudar o comércio. Ela surge na antiga Babilônia há mais de 4.000 anos, quando um jovem chamado Eneussu fez um cartão de argila. No cartão ele desejava boa sorte, saúde e vida longa ao pai. O período é estratégico para o comércio. Nós temos agora o Dia dos Pais, que é uma sazonalidade importante, onde as vendas do comércio tem um grande dinamismo. Nós esperamos um crescimento nas vendas referente a esse período. Em Manaus, o comércio oferece muitas promoções e a expectativa para o Dia dos Pais é de crescimento nas vendas. A expectativa é que a gente tenha um crescimento com relação ao ano passado, né? Então, os produtos que os filhos procuram muito para os pais, aqui no nosso segmento de calçado, sapato masculino, sandália masculina, cinto. São tentações para o consumidor, que precisa ficar de olho no preço do produto e na forma de pagamento para evitar problemas futuros. A primeira cautela, verificar se realmente é aquilo que o pai quer, se é aquilo que o pai gosta. Segundo, fazer uma pesquisa de preço, identificar do produto, pesquisar preço. Nós vivemos num país hoje que a política econômica é uma política de mercado, uma política econômica que não contempla mais nenhum tipo de parcelamento. Óbvio, se nós não temos nenhum tabelamento, óbvio que o preço flutua de um estabelecimento para outro. Existem marcas, várias marcas para o mesmo produto. Então, verificar essa equação, preço e boa marca. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus prevê aumento de 4% nas vendas em relação ao ano passado. Para garantir bons resultados, os lojistas apostam nas promoções para chamar a atenção do cliente. Nós estamos trabalhando muito em relação às promoções, ao que vem. Se você der um presente para sua mãe, você tem que dar um presente para o seu pai também. Então, isso é um chavão que a gente está tentando buscar, que as pessoas também pensem no pai. Muitas vezes o pai diz que não gostaria de receber, mas com certeza lá no coração, no íntimo, ele gostaria sim de estar recebendo. Então a CDL está junto com os lojistas, fazendo um trabalho de parcelamento, de variedade, de um todo, desde o computador até o pijama. Nesse VT preparado pela nossa produção, você conheceu um pouco mais sobre as datas comemorativas. E aqui no estúdio, eu conto com a presença do promotor Otávio Gomes, da Promotoria de Defesa do Consumidor. Promotor, bem-vindo mais uma vez ao nosso MPTV. Eu agradeço, Camila, mais uma vez o convite. Fico aí à disposição para algum esclarecimento nessa área do consumidor, que é uma área muito vasta e que as pessoas têm muitas dúvidas. E acho que é importante o Ministério Público esclarecer alguns pontos que possam estar obscuros, digamos assim. Promotor, nós sabemos que algumas datas comemorativas, como a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais que está chegando aí, são datas importantes para o comércio varejista, mas também são datas perigosas. O que um consumidor afoito
em que ele pode tropeçar no meio do caminho, digamos assim, que o Ministério Público, pela sua experiência, tem visto de consumidores afoitos nessas datas comemorativas? Eu acho que, acima de tudo, as pessoas devem ter um cuidado com o planejamento financeiro. Eu acho que dizem que é aquela parte mais sensível do corpo, né, que é o bolso. Então as pessoas devem ter cautela exatamente com essas datas comemorativas. E me parece que todos nós devemos procurar fazer compras antes das datas. Acho que é um ponto que deve ser observado, ou mesmo após essas datas comemorativas, né? Pega as promoções, exato, né? Eu acho que esse planejamento financeiro é fundamental, pegar essas promoções que as empresas fazem, que os fornecedores fazem, antes ou depois das datas. E, com certeza, aí você terá uma economia e poderá evitar algum tipo de desgaste nas compras que faz, né? Eu acho que as pessoas devem ter essa cautela, sim. Agora, promotor Otávio, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 4º, artigo 6, protege o consumidor contra propagandas enganosas, abusivas, caso a propaganda coaja a pessoa que está comprando. O senhor observa o cumprimento dessa determinação em Manaus? Existem denúncias desse tipo em nossa cidade? Isso, com certeza, né? Nós temos algumas denúncias de propagandas que podem ser consideradas abusivas. Agora, é bom esclarecer também o seguinte, Camila, eu acho que nesse aspecto vale essa observação. Que o consumidor, ele deve ter aquele chamado pensamento médio. O que é isso? Ele pode ter certeza que ele vai ser assediado, digamos assim, por um excesso na propaganda. Essa promessa, digamos assim, de emagrecimento em uma semana, emagrecer, sei lá, 10 quilos, isso é algo que já se observa que há um excesso nisso, né? Da mesma forma, eu me sinto nisso também, a perda, por exemplo, de cabelo, vem aquela promessa de que um determinado remédio vai fazer nascer cabelo. Então, é uma outra situação que você também já sabe que tem algum excesso ali. O consumidor precisa ter o senso crítico também, não é? Exatamente, ele já tem que se antecipar e saber, que se diz aí no popular, né, que vão enfeitar o maracá. E não aceitar a venda de gato por lebre. Ele tem que ficar atento quanto a isso. Agora, aquela propaganda que realmente, digamos, a gente usa lá o termo subreptícia, digamos assim, que vem enganando, mostrando um argumento que busca enganar realmente o consumidor, de uma forma dolosa, podemos afirmar assim, essa evidentemente tem que ser combatida pelos órgãos de defesa do consumidor, seja o PROCON, seja a própria delegacia, porque pode incidir em crime, seja o Ministério Público, quando atingir o interesse coletivo. Então, há uma atenção quanto a isso, nós temos algumas representações, evidentemente que precisa de investigações para que o Ministério Público realmente atue, se não for através de um termo de ajustamento de conduta, procurando o judiciário para que aquilo seja suspenso, aquela propaganda seja suspensa. E hoje, com os meios de comunicação que você tem, especialmente a internet, que se tornou algo comum, as redes sociais, enfim, a gente tem que ter também cautela quanto a isso, porque o que acontece? Hoje nós não temos ainda uma legislação, Camila, específica para regulamentar a internet. Então é um campo aberto, é um campo em que há ainda não há um regramento, sabe, estabelecendo limites, e isso precisa ser encontrado pelo legislador. Por enquanto, a jurisprudência tem enfrentado algumas questões, até mesmo, por exemplo, o envio de spams, assim, aleatoriamente para as pessoas, é considerado um abuso, e já há, inclusive, condenações por danos morais em relação àquelas pessoas que recebem esses spams sem terem autorizado, né, o uso de sua caixa postal. Agora, promotor Otávio, já falando dessa questão de internet, né? Nós nos deparamos principalmente com os filhos fazendo várias compras por sites de compras coletivas, ou sites que a gente conhece aí que estão no mercado. Ele pagando esse produto no cartão de crédito, no débito, enfim, e não recebendo, ele pode entrar com um processo?
É evidente, né? A pessoa que paga pelo produto ou pelo serviço, ela tem o direito de receber mesmo a prestação sendo pela do serviço, internet. mesmo, evidentemente, né? Pela internet ou por telefone, que também é muito comum. Agora, o que é que acontece? E é bom que esclareça isso, a questão de prazos. Se você compra pela internet ou por telefone, você tem 7 dias para devolver esse produto se ele não satisfaz aquilo que você imaginava que tinha comprado. Então as regras são diferentes das compras feitas pessoalmente, digamos assim. O prazo para a devolução, mesmo que não tenha um vício, mesmo que não traga algum defeito, para essa devolução, para desfazer a compra, é de 7 dias, se você comprou pela internet ou por telefone. Não se agradou do produto ou do serviço, você pode devolver em 7 dias. Já aquela compra que você faz na loja, digamos assim, pessoalmente, o prazo para os produtos considerados não duráveis, esse prazo é de 30 dias. Para os produtos duráveis, esse prazo é de 90 dias. Agora, a lei prevê também que esse prazo possa ser alterado na vontade do comprador e do vendedor. E esse prazo pode ser reduzido para 7 dias, lógico que com a concordância do comprador, e pode ser ampliado até 180 dias. Evidentemente que tem que haver um acordo entre eles. O que acontece é que, infelizmente, alguns fornecedores, sem que o consumidor concorde, já reduzem para 7 dias, já colocam lá, digamos, carimbam lá, olha, o prazo para a devolução é de 7 dias. Quando, na verdade, isso tem que estar acordado com o consumidor. Agora, o Código de Defesa do Consumidor, promotor Otávio, determina ou cita a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Na prática, o que seria isso? Por favor, explique ao nosso telespectador. Veja, se o consumidor, ele pode ter, digamos, ele compra um produto, uma geladeira, e esse produto vem com um defeito. Ele faz a reclamação. Esse produto, o defeito permanece, digamos assim. Então ele tem a opção de devolver o produto e receber o preço de volta, de ele abater do preço do produto pelo defeito que ele encontrou, ou de ele receber um produto novo. Então isso aí seria a reparação patrimonial dele, do patrimônio que ele perdeu. Mas digamos que ele foi constrangido, que ele de alguma forma sofreu para obter essa devolução, para esse ressarcimento patrimonial. Porque o primeiro passo seria ele procurar a empresa que atendeu, né? Claro, claro. Mas aí responde tanto a empresa, responde o próprio fabricante. O Código Consumidor abre um leque aí de responsáveis por isso. Então é muito amplo. Mas o que eu quero dizer também é que se ele se constrangeu pessoalmente, com todo esse caminho que ele teve que percorrer, ele também pode ter sofrido um dano moral. E aí ser ressarcido também por esse dano moral, que é o prejuízo, digamos assim, quando atinge aquela questão que a gente chama subjetiva, quando atinge o pessoal, o interno. Eu de alguma forma me senti vilipendiado, atingido na minha honra, fui constrangido de alguma maneira, quando, por exemplo, se cobra indevidamente uma dívida de alguém, constrangendo essa pessoa, cabe indenização por danos morais. Então, a reparação dos danos ainda se cinge a esses dois campos. O dano patrimonial, que é aquilo que efetivamente você perdeu ou deixou de ganhar, e o dano moral, que é aquilo que atinge aspectos pessoais, subjetivos da pessoa. Agora, promotor, sabemos que alguns produtos que representam algum dano à saúde devem ter esse comunicado para todos os seus clientes. Como é feita essa comunicação e quem deve fazer? No caso, é o vendedor ou é o próprio fabricante? Como eu disse, o Código do Consumidor ele é muito amplo nessa questão da responsabilidade. Ele procura responsabilizar todos aqueles que estão na cadeia produtiva, digamos assim. Tanto o fabricante como o próprio comerciante. Então, essa responsabilidade pela divulgação dos danos, da nocividade daquele produto, os danos que podem vir a ser causados pelo uso dele, o fabricante tem uma primeira responsabilidade, evidentemente, na embalagem, e, evidentemente, o comerciante, ele também é corresponsável. Se você não identifica, por exemplo, quem é o fabricante, eu não identifiquei quem foi que produziu aquele produto, então eu vou recorrer a quem me vendeu.
Sim. Então o comerciante também é responsável. Então, são situações que devem ser divulgadas claramente. Realmente, o direito à informação é um direito básico do consumidor. Ele tem que ser bem esclarecido quanto à nocividade do produto, quanto a prazo de validade, quanto ao preço. Isso tudo tem que estar bem claro para que ele possa adquirir de forma segura aquele produto ou serviço. O planejamento das vendas no Dia dos Pais se assemelha ao Dia das Mães, onde os empresários trazem para as vitrines as novidades que melhor suprem as necessidades dos consumidores. Artigos de uso pessoal, como roupas, sapatos e perfumarias, ainda são os mais procurados. Mas este ano, os investimentos em produtos eletroeletrônicos também estão em alta. Os celulares, por exemplo, estão sendo bastante procurados pelo consumidor. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus revelou que o percentual de pessoas que demonstram-se ainda indecisas sobre o que comprar é significativamente superior ao perfil do ano passado. Eu sempre escolho pelo preço e pela qualidade do produto. Eu procuro ver em todas as lojas as opções e tudo que tem disponível para poder escolher assim, o presente ideal. Em 2011, apenas 0,2% e em 2012 evoluiu para 5,8% de pessoas indecisas, o que pode favorecer o crescimento da arrecadação. Mas há quem saiba como usar seu dinheiro melhor e ainda presentear o papai. Nosso pai tem um gosto muito difícil, eu acabei optando pelo chocolate, porque é uma coisa que todo mundo gosta e não é muito caro, e dá para comprar com a minha mesada. Nesse VT você ficou sabendo um pouco mais sobre o nosso tema de hoje. Aqui no estúdio eu continuo com o promotor Otávio Gomes, da Promotoria de Defesa do Consumidor. Promotor Otávio, uma pesquisa da Fé Comércio mostra que 65% do consumidor manauara está mais confiante na economia local. Isso significa que as vendas podem aumentar nos próximos meses? E existe algum trabalho por parte do Ministério Público com relação a esse aumento? Olha, veja, creio que realmente essa mostra da confiança do consumidor pode levar a uma melhoria. E espera-se que sim, eu acho que a economia, como um todo, ela tem que reagir. Infelizmente, a gente vive um problema mundial em termos de economia que atinge o Brasil. Isso aí especialmente pela redução do crescimento da China, penso eu. Mas a economia é uma bola de surpresa sempre, uma caixa de surpresa. E creio que vai haver alguma reação. Na parte do Ministério Público, hoje nós temos uma estrutura melhorada, né? Nós temos uma assessoria jurídica mais forte, digamos assim, e isso faz com que nós possamos estar mais atentos a esse tipo de acréscimo, digamos, no volume de negócios que são realizados pelas entidades comerciais. Não temos assim uma atenção específica para esse campo, Camila, até porque o Ministério Público, como a gente afirma sempre, atua no campo coletivo. E sempre vão haver demandas, mas elas são mais situadas hoje no campo das telecomunicações, no campo da energia elétrica, do transporte coletivo, dos planos de saúde, do fornecimento de água, enfim. São esses campos que demandam mais a atenção do próprio Ministério Público. Vejo que essa atuação mais, até porque é mais individualizada, a pessoa que compra um produto, compra um serviço especificamente, aí a atuação realmente mais forte é do PROCON, indubitavelmente, porque são situações individualizadas. Mas nós vamos estar sempre atentos. A gente, por exemplo, aproxima um evento que com certeza vai demandar muito a atuação do Ministério Público, é a questão da Copa do Mundo. Então nós precisamos estar preparados, isso aí é uma visão que tem que ser tida. E aqui tem uma preocupação específica. Nós temos ainda dificuldades com as perícias feitas pela instituição, porque nós não temos ainda estrutura para fazer essas perícias. Nós temos que discutir, por exemplo, no campo mesmo da internet. Hoje é um campo que a comunicação de internet se alarga e nós não temos técnicos especializados na instituição Ministério Público para discutir, por exemplo, uma deficiência na prestação de serviço. Então, isso é um ponto que a gente tem que atacar e que melhorar.
Até porque, como eu disse, nós somos subsede de um evento mundial como a Copa do Mundo e precisamos estar preparados para esse tipo de situação. É verdade. Agora, promotor, falamos, como estamos falando de datas comemorativas, vamos falar um pouquinho de liquidação. O nosso telespectador comprou um produto em liquidação e o produto tem algum dano ou ofereceu algum problema. Ele pode trocar o produto mesmo estando em promoção, em oferta? Ah, sim, né? Mesmo estando em oferta, quer dizer, é uma forma de o fornecedor atrair o consumidor, mesmo esse produto estando em oferta. Evidentemente que aí tem uma situação também que já é do Código Civil. Quando você vende o produto no estado em que ele se encontra, o consumidor tem consciência do que... Quando é avisado, não né? pode existir a troca. Pode haver algum tipo de defeito, ou até o defeito já é mostrado. Esse preço aqui é menor por conta disso, mas apenas a promoção, o produto está em promoção e o consumidor adquire, esse produto tem que estar adequado para o consumo. Senão, dentro daqueles prazos que nós citamos ainda há pouco, ele pode reclamar e obter, seja a troca do produto, seja a reparação do defeito, seja o abatimento no preço pelo defeito, ou mesmo a devolução do dinheiro que ele pagou. Agora, promotor Otávio, durante esse período do Dia dos Pais, a promotoria do consumidor do Ministério Público realiza alguma ação de fiscalização ou orientação ao nosso consumidor do comércio varejista, em parceria com o PROCON? Sempre que a gente, em algumas situações, Semana do Consumidor, ou mesmo em datas comemorativas, assim, com mais afluxo de pessoas comprando mercadorias, normalmente o PROCON, ou mesmo a Delegacia do Consumidor, se unem, juntamente com o Ministério Público, e se for o caso de alguma orientação específica feita nesses locais, ações que eu acho que precisam ser feitas também, até de verificação desses produtos, pode ser feito também, juntamente com o IPEM, como a gente já fez algum tipo de ação. Então, a nossa ideia realmente é fazer uma retomada. Nós temos discutido com os outros colegas do Ministério Público essa possibilidade. Promotor, o Ministério Público tem recebido muitas denúncias relacionadas à emissão de cupom sem valor fiscal. Essa é uma forma de sonegação? Embora aí nós não tenhamos uma competência, digamos assim, que a promotoria ela é específica, digamos, na defesa do consumidor, do produto ou do serviço que atinge o interesse coletivo, o Ministério Público atua. Então, nessas situações de sonegação, que é crime, aí foge realmente da alçada da promotoria do consumidor. Aí já seria alguma promotoria criminal, de combate à evasão fiscal, e aí a própria também a Secretaria de Fazenda, que tem interesse administrativo em digamos assim, combater esse tipo de prática, né? Então já não é bem a nossa área de atuação, embora seja uma atitude ilegal, se nós tivermos conhecimento, nós vamos levar ao conhecimento de quem é competente para a investigação, apuração e combate a esse tipo de prática. Para encerrarmos o nosso bate-papo, promotor, como é que o consumidor, o nosso telespectador, de que forma o Ministério Público auxilia esse consumidor nas relações de consumo? Como é que o Ministério Público atua? Claro, a lei nos obriga e a gente tem competência para fazer a orientação ao consumidor, aquele que nos procura, mesmo que seja individualmente, nós temos o dever de orientá-los. Hoje, a grande demanda que tem em relação ao Ministério Público é via online, né? As pessoas reclamam pela internet. Está aí o endereço na tela, inclusive para você que quer fazer alguma reclamação, o 0800 também, né? Também, o próprio por telefone, então as pessoas fazem. É um número menor as pessoas que vão até a instituição. Mas quando vão, evidentemente, a gente tem que atuar orientando, encaminhando ou procedendo à reclamação dela para fazer uma investigação e aí tomar alguma providência, como eu disse, ou fazendo um termo de ajustamento de conduta com a outra parte, ou mesmo ingressando com uma ação civil pública, ou mesmo até uma recomendação quando se considera que aquele problema possa ser resolvido com uma recomendação expedida pelo órgão. Promotor Otávio, muito obrigada por seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e esperamos tê-los mais vezes aqui. Eu também agradeço a oportunidade mais uma vez e ressalto sempre a importância dessa comunicação do órgão do Ministério Público com a população.